Bom dia a todos. Os meninos passaram um relato dele de como é que foi, né, esse julho lá, né? Todo mundo sabe. Quem já foi sabe que julho para a gente é bem corrido com esses dois cursos, né? O COXU e o curso estudantil, né? Esse curso estudantil realmente me surpreendeu o corpo de Rinokishin. Eu tinha mais gente no Rinokishin do que propriamente no curso em si, né? A Alicinha estava falando, tinha muita menina, né? Na verdade, só tinha dois rapazes, né? Só tinha dois rapazes e o resto era tudo menina. Ou seja, o primeiro módulo todo foi só menina. E os dois rapazes estavam no módulo 2. Foi assim. O Cochu surpreendeu pela quantidade de inscritos. Fazia tempo que a gente não tinha tanto inscrito no Cochu, né? Então, a, antes da pandemia, a gente tinha bastante gente, aí foi diminuindo. Depois da pandemia, tinha colchão que a gente tinha, sei lá, 5 pessoas, né? Quase nada. Dessa vez teve 3 equipes no primeiro módulo. Foi bastante gente. Teve 3 equipes, não, teve 2 equipes. Na verdade, foram 2 equipes, mas dividiu em 2 equipes grandes, de 7, 8 pessoas. Foi bem grande o Cochu. O curso, os cursos, né, principalmente da Regional Nordeste, ele tem uma pegada diferente, como o pessoal mostra, como o pessoal está aqui está falando, né? As pessoas que já fizeram o curso, principalmente o pessoal da antiga, não faz ideia do que está sendo feito. O Mani faz ideia, porque o Mani é das antigas e foi fazer o Cochu, né? E ele sabe exatamente o que a gente está falando aqui. A, a Nauco também sabe, mas a Nauco não pode, porque ela está doente, está adoentada e ela não pode vir aqui. Ela ia dar o depoimento também. Então, a gente, a gente acha que as coisas, principalmente quem é da antiga, né, acha que tá do mesmo jeito, mas não está. Né? As coisas mudam, os cursos mudam, as pessoas mudam, o Tenekyo mudou e muito, né? E não é só dentro da regional Nordeste, não. Né? Lá no Dendojo também muda bastante. E se a gente não acompanha, a gente acaba ficando meio que sem entender o que está se fazendo, né? Quando a gente começa a entender, e aí por isso a grande importância desse intercâmbio da gente aqui, o Tenikyo não é só isso aqui, né? O grande intercâmbio de ir para Recife ou de ir para o Dendojo, ele é primordial, porque assim, o Tenikyo não é só o que o Kaito-san de vocês fala. Vocês têm que vir lá e vivenciar isso e ver exatamente o que está acontecendo. Né? Ah, eu queria especificamente falar, a gente está falando dos cursos de como a gente se dedica, né, dentro da Tenikyo. E às vezes a gente passa um bocado de tempo, como a Alicinha passou um bocado de tempo meio afastada, e aí volta. Né? E aí percebe exatamente, né, essa alegria, traz essa alegria de volta, né, que tava faltando. Às vezes a gente deixa isso perder com o tempo, né? Às vezes a gente acaba até apagando isso do coração da gente, essa alegria, né? Essa chama que uma hora é, é, tocou o coração da gente, né? Eu achei engraçado que a da Alicinha, aí tem umas amigas da Alicinha que vieram falar comigo, né? Aí falou assim, Texan, ela tava com medo de pedir o senhor para vir. Aí eu sei, eu imagino que tem medo. Mas por que ela tava com medo? Eu digo, porque ela passou 2 anos afastada do Kyokai. E por que o senhor deixou? Porque aqui é a casa dela. Né? Filho sempre volta. Filho sempre volta. Quer, né? Você cresceu aqui, né?
Você cresceu aqui. E por mais que você sempre vai voltar aqui. Sempre que voltar, vai ter lugar, né? Essas amizades que você criou lá e que reencontrou essas amizades agora, essas amizades ela vai ser para a vida toda. Né? Não tem como. E o que faz, né, essa conexão tão forte? Né? De onde vem essa conexão tão forte? É simplesmente porque é as pessoas que você gosta, é as pessoas que você encontrou? Será que é só isso? Tá? Ah, eu tenho outro dia desse, estava conversando com o Caio lá de Recife, né? E aí estava se falando muito nessa coisa assim, de pessoas que vêm e de pessoas que vão e pessoas que de repente foi até morou no Japão lá do Kyokai dele, de repente agora não aparece mais no Kyokai, né? E aí ele falando, porque assim tem algumas pessoas que não tem jeito assim, sempre volta, né? Tem umas pessoas que foram viveram intensamente, entendeu? E de repente, sei lá, sumiu. E sumiu de vez, né? E tem as pessoas que sempre, quer queira ou não, sempre volta. Quer queira ou não, sempre volta, né? Aí, o que acontece, né? O que acontece? Me lembrou muito uma passagem bíblica, da Bíblia, né? que, que escrita é até de Mateus. Ele diz assim: muitos são chamados, poucos são escolhidos. Né? Ah, isso vale para o Titanic hoje, isso vale para qualquer coisa. Né? A gente não consegue assim, comparar um com o outro, sabe? Algumas pessoas, não sei porquê, ela tem uma coisa ali, tem uma missão ali dentro do Tenrikyo, ou de qualquer religião, ou de qualquer casa, ou de qualquer lugar, e isso é meio que inexplicável. Né? A única coisa que as pessoas precisam é achar dentro do seu coração exatamente a sua própria verdade. Né? Assim, e é vivendo, e se permitindo. Né? É se permitir mesmo viver as coisas. Né? Ah, assim, outra conversa que eu estava aí a Anice entra muito nessa conversa, e aí ele me fez uma pergunta que foi muito engraçada. Sabe? Assim, o Vinícius é muita gente boa ele. Mas ele tem uma sensação de que está traindo Jesus. Aí eu, rapaz, você tem que. Ele tem a sensação de que está traindo Jesus. Não é a sensação de que está traindo a igreja, está traindo Jesus. E aí ele perguntou para mim assim, fez. Sensei, o senhor conhece alguém da Tenikyo que. Ele falou com essas palavras, que adora Jesus? Eu conheço. É mesmo? Ele botou um olho desse tamanho. Quem? Eu. Aí ele ficou mais doido ainda. Eu digo, eu conheço um monte de gente. Mas por que isso? As religiões elas não foram feitas para separar, não. As religiões não foram feitas para qualificar, não. As religiões não foram feitas para você é isso, você é aquilo. Não foram feitas para isso, não. As religiões veio, né, Deus veio revelando-se através dos tempos para poder aos poucos trazer os ensinamentos. E conforme a maturação da humanidade, ele veio, através das religiões, dando ensinamentos mais profundos até o derradeiro ensinamento, que é o Tenrikyo. Ah, e aí é muito interessante que assim, ele falou, ele me fez uma pergunta e foi a mesma pergunta que você uma vez me fez e eu dei a mesma resposta. E ele falou assim, mas é porque assim, eu tô aqui, né? Eu preciso escolher entre ser católico ou ser teniquiano. Aí eu falei assim, por quê? Não, porque eu não posso amar dois deuses. Eu digo, não, mas eu não estou amando dois deuses.
Deus é um só. Né? E aí eu vou dizer uma coisa, vamos supor que seus pais moram juntos, aí ele fala, moram, eles são casados, moram juntos, e são católicos. Aí eu digo, ótimo. Você já pensou se seus pais se separarem? Você vai ter que escolher um dos dois para amar? Aí ficou me olhando. Não, né? Eu digo, pois é mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Você não tem que escolher. Né? Você está aqui por alguma coisa. Né? As pessoas estão aqui por alguma coisa e continuam. Tem que saber por que está. Tem que saber por que está. E aí, na verdade, assim, é olhar para dentro do seu coração. Mas eu estou falando tudo isso, né? Porque às vezes né, tem vários tipos de coisa né, que a gente se depara e que a gente precisa olhar direitinho. Né? Ah, tem gente que vai para o Tenkyo porque gosta da cultura japonesa. Né? E aí vem praticar a cultura japonesa, não vem praticar o Tenkyo. Né? E aí entra assim, não se permite entrar dentro do processo de espiritualização, nem do Tenkyo, nem de religião nenhuma. Então, é como se estivesse dentro de uma instituição cultural japonesa, né? E aí não se permite. Né? Olha o Otefuri como uma dança qualquer. E aí tudo que a pessoa olha, isso aí é saber aprender a dançar. Bem, sabe? Mas não tem o entendimento do que é que está dançando, ou tocando né, o instrumento. E aí foi até interessante, assim, o Márcio quando vem aqui, de vez em quando ele toca alguns instrumentos aqui, e aí, veja como é que é engraçado. Eu não sei como é que tá na sua cabeça hoje você tocando taiko, mas aqui eu tocando, eu me lembrei da época que a gente era menino e papai ensinando taiko pra gente. Né? E aí dizer que o taiko era batida do quê? Do coração. Né? Lembra disso, né? Sabe? Assim, não é simplesmente bater, não é simplesmente tocar, não é simplesmente saber tocar o instrumento. O que é que você está fazendo aqui? O que, esse serviço todo, né? O que é que a gente está fazendo aqui? Eu lembro quando a Alicinha era criança aqui, os meninos aprendendo a tocar coisa, e a Alicinha não tinha o menor ritmo. Lembra, Alicinha? E ela só ela de menina, né? Os marmanjos tudinho e só ela de menina. E aí eu cheguei para ela e falei, você precisa treinar ritmo, né? E aí ela, com a perseverança dela, ela vinha aqui e ficava sozinha tocando o surigane. Hoje, né? Hoje não. Lá quando a gente estava lá no GACO, a gente tem um treino geral. E aí depois do treino geral tem um treino que os professores mostram, a gente faz como se fosse, a gente chama de Manabe geral. Né? Os professores mostram como é que se faz e qual é o significado de cada instrumento. E aí os instrumentos entram, instrumento é instrumento, e você vai explicando. É uma coisa bem interessante. Né? Começa pelo Ryoshige. Então, e aí, assim, por medo eu comecei a tocar o Ryoshige, porque o Ryoshige é o que ia dar o tempo para todo mundo, né? Enfim, aí vai tocando, aí tem a explicação do Ryoshige, aí depois entra o Champo, aí tem a explicação do Champo, aí tem isso em versos, em poesia, tá? Aí entra o Koto, né? Shamisen, Kokyo, enfim. E aí eu disse assim,
quem é que vai acertar e vai tocar os instrumentos? Tem que ser mestre. Tem que ser mestre, tem que saber quando entrar na hora e saber, porque uma coisa é tocar aqui, outra coisa é você entrar instrumento na hora certa, no momento exato, é uma coisa completamente diferente. Né? Aí viraram para mim assim, rapaz, a gente tá lascado, que a gente vai botar em Surigane. Eu digo, eu tenho uma pessoa. Tenho certeza que tem uma pessoa. Né? E aí, Alicinha. Tenho certeza que a gente vai ter problema com outra pessoa. Com ela daqui não vai ter nada. Ela vai entrar e. Principalmente comigo no Rio Tigre. Porque ela, de olho fechado, eu acho que dormindo, ela sabe o meu ritmo. Ela pode dormir e ela vai saber qual é o meu ritmo. Né? E aí a gente fez, foi bonito, não foi? Foi emocionante, né? Não foi bonito, não, foi emocionante. Eu acho que a gente nunca conseguiu ter um treino dessa maneira. Agora, por quê? Porque todos ali que estavam tocando, eles não estavam ali tocando porque eles são mestres em tocar aquele instrumento. Todos que estavam ali tocando, eles são mestres em entender o que está fazendo ali. Entender o que está fazendo, inclusive a Alicinha. Entender o que é que o instrumento é dentro da função. Lembrando-se que cada instrumento desse tem a representação dos órgãos do corpo humano. Né? Assim como é a dança, o serviço, né? O Otefuri. A gente não aprende aqui para dançar. Para algumas pessoas é extremamente difícil dançar, vir aqui dançar. Principalmente as pessoas que começam a aprender depois de adulto. Né? E aí realmente tem movimentos que são realmente difíceis, né, de fazer. Tem alguns que são difíceis. Mas mais difícil ainda é entender. Eu queria lembrar, né, o Daico Carson escreveu esse livrinho aqui, né, falando sobre uma interpretação muito por cima, né, de cada hino. Isso aqui. É bem interessante isso aqui. E a parte disso aqui, a gente, em 2 anos, a gente terminou o ano passado, a gente começou a fazer uma série de palestras gravadas aqui a respeito disso aqui. Está lá, tudo lá. Né? A interpretação dessa interpretação. Né? E aí eu pergunto, quando a gente está fazendo uma oração, o que a gente, basicamente, a gente faz numa oração? A gente agradece, né? Agradece porque está vivo, gratidão. E a gente pede. Pede saúde, pede que nossos familiares fiquem bem, pede. Né? A oração do Tenkyo, ele tem uma coisinha a mais. Não estou dizendo que não tenha nas outras religiões. Não é isso. Mas aqui a gente formaliza isso. É, né? A gente faz todos. Esse completo aqui é uma vez por mês. Tá? E aí depois eu vou chegar nele. Eu vou começar na que a gente faz diário, que é aquele sentado. 21 vezes, eu te vi, 21 vezes a gente, né, aquela Ashikiharu, Tetasuketa, 21 vezes. Aí depois uma vez aquela mais comprida, Tohanashi, e depois 3 e 3 e 3, 9 vezes a terceira parte. Né? Você viu a tradução? Acompanhou, né? É interessante, né? Você sabe que tudo é figura de linguagem, né? Todas as religiões são figuras de linguagem. Né? Na Tenkyo a gente usa muita metáfora. Né? No cristianismo é parábola. Aqui a gente, na primeira que a gente faz todos os dias, é de manhã e à tarde. No começo da manhã e no final da tarde. A gente faz aquela 21 vezes, aí uma vez, aquela segunda parte, a terceira. Vamos olhando mais ou menos para a tradução. Na primeira tradução é assim: Ashiki Oharu, Otetatsu Keta, Maitenryo no Mikoto, ou seja, limpando os males, salvar-nos o Tenryo Mikoto. Tenryo Mikoto é o nome de Deus, né? O nome próprio de Deus. E aí, salvar, limpando os males. O que é? O que seria limpar os males?
Né? Será que seria limpar as coisas que as outras pessoas fazem com a gente? As maldades que as pessoas fazem com a gente? Ou as maldades que eu faço com os outros? É as maldades que eu faço com os outros, né? Esses são os piores males que existem. Né? As maldades que eu faço com as pessoas. E às vezes eu faço até sem querer. Aliás, talvez 90% dos males que eu faço para os outros é sem querer. É sem perceber. É até às vezes falta de conhecimento, ou até às vezes falta de entendimento. Por exemplo, quem nunca jogou um papel no chão? Eu duvido que não tenha nenhuma pessoa aqui que nunca tenha jogado um papel no chão. Todo mundo já jogou um papel no chão. Você sabe o mal que isso pode causar? Por exemplo, eu duvido que não tenha uma pessoa aqui que ignorou outra pessoa. Quando essa outra pessoa precisava. Pode ser uma besteira. Mas simplesmente ignorou. O tamanho do mal que é isso. Assim, porque às vezes, no coração da gente, né, ele toca de uma maneira que a gente está respondendo a algumas coisas que só diz respeito a gente. Como assim? Eu vou te explicar. Nós somos seres vivos. E como seres vivos, nós temos uma primeira tarefa na vida que é sobreviver. Concorda comigo? Também? Se eu não sobreviver, eu morro. Então eu preciso sobreviver. Mas o que é que eu preciso para sobreviver? Eu preciso comer. Eu preciso respirar. Só isso? Não. Eu preciso ficar alegre, feliz. Eu preciso. E aí eu preciso. Você está entendendo? Quantos eu preciso a gente vai listando? Eu preciso para sobreviver. Eu preciso estudar. Eu preciso trabalhar. Eu preciso ter um bom emprego. Eu preciso. E assim vai. Vai a lista de eu preciso. E para a gente atender esses eu preciso, o que é preciso fazer? Será que a gente precisa machucar os outros? Precisa pisar por cima dos outros? Precisa concorrer com os outros? Olha, não precisa, estou nem machucando. Mas quando você faz um vestibular e você passa, será que você pensa nas pessoas que não passaram? Não, né? Eu só penso na minha alegria de ter passado, né? Lógico. Entendeu como esse lógico é perigoso? Né? Há, há muito tempo atrás, algum tempo atrás, sem querer dizer o nome, aí veio uma pessoa aqui na igreja, aí fez. Tava sumido, aí de repente apareceu. Aí eu vim fazer autostome. Que bom. Muito bom. Nobre isso, né? Muito nobre. Aí depois uma outra pessoa, o Anderson, chegou pra mim. É porque amanhã ele tem concurso. Ele apareceu aqui porque amanhã ele tem concurso. Aí eu, filho da mãe. Na hora que precisa de Deus, ele vê lá, Deus, por favor, me passe no concurso, né? Não é que o danado passou? Passou o danado. E aí ele veio falar comigo e eu cheguei assim, olha, você não tem que pedir a Deus para passar no concurso, não. Você tem que pedir a Deus para não passar mal no concurso, fazer bem um concurso. E confia que mesmo que você não passe no concurso, você sabe que Deus está escolhendo as pessoas que precisam e devem passar no concurso. Então faça o autostome desse jeito. Porque o Anderson já me avisou antes, ele está indo aí por causa do concurso. Então antes do autostome eu já falei isso para ele. Aí deu um puxão de orelha. Um puxão de orelha mais ou menos assim. Né? Aí eu acho que essa pessoa ficou um pouco envergonhada, sabe? Rapaz, é mesmo.
Aí fez Autostone. E passou no concurso. Aí eu fico me perguntando assim, eu acho que ele mudou ali na hora de fazer Autostone, sabe? Mudou o sentimento. Porque o sentimento é isso, que a gente não barganha com Deus. Deus, me dá um carro novo, que eu vou toda semana, até o final da minha vida, eu vou dar uma cesta básica lá. Não é assim. Aí se Deus não der o carro novo, você não dá a cesta básica. Né? Então, quando a gente, né, para a gente ter a conexão com Deus, ter a conexão com o nosso eu espiritual, tá tudo aqui no serviço, tá tudo aqui. Cadê aquela tradução? Pega um exemplo da tradução para mim, por favor. Daquilo ali. Está no serviço. Esse serviço chama-se Mikagura Altar. Está tudo aqui. E aí, veja bem, não é só as coisas mais simples, não. Tem as coisas mais complicadas, mais complexas também. E aí a importância de aprender. Tá? Então, vamos voltar lá para a nossa oração diária. Na primeira, eu reflito e peço para Deus limpar. Mas eu vou limpar o meu coração. Não é assim, Deus limpa, e Deus vem aqui dentro e limpa. Não é bem assim, não. Eu vou limpar refletindo sobre os meus erros. E sobre como eu posso ser uma pessoa melhor. Ou seja, eu vou esvaziar meu coração das coisas ruins. E aí eu vou começar a pensar, poxa, quanta besteira, essa minha conduta é muito errada. Sabe? Porque aí eu esvazio o meu coração. Porque Deus está o tempo todo falando com a gente. E aí vem a segunda parte. Chotohanashi. Chotohanashi japonês é, ei, vamos conversar um pouquinho? E aí vem aquela pergunta assim, se Deus conversa comigo todo o tempo todo, por que eu não escuto? É lógico, você está com o coração cheio. Vamos além. E eu, olha o perigo, as pessoas que vão para qualquer religião, tá? Com o coração cheio, que eu digo de coisas não muito boas, aliás, de coisas muito ruins, e ainda assim pega os dizeres de Deus, as coisas limpas de Deus. Vou fazer a metáfora aqui também. Eu estou com o meu coração cheio de sujeira, tá? Cheio de ódio, cheio de preconceito, cheio de segregação, separatismo, enfim. Tô. E aí, vamos dizer que os ensinamentos de Deus, todos esses ensinamentos, é uma água limpa. Tá? E aí no meu coração tem espaço, porque eu estou indo para ali, tem espaço. Mas eu não tiro aquela poeira suja que está aqui, né? Aquele racismo, aquele preconceito, não tiro. E eu jogo uma água limpa. O que acontece? Pega um pote cheio de areia e joga água. Vira o quê? Lama. É pior ainda. Sabe? São as pessoas que usam os ensinamentos de Deus para justificar o separatismo, o ódio, o preconceito, o racismo. Não tem? Tá cheio, não tem? Por aí? Não tem? Tem. Tá cheio. E quando eu digo que tem por aí, assim, não é só, sei lá, né? Eu digo, eu arrisco a dizer que em todas as religiões tem. Assim, isso é muito perigoso. Usar os ensinamentos para julgamento. Tem não é nessa escrita aqui, não. Em outra escrita sagrada, tem outra escrita sagrada que diz o seguinte, que a gente não pode usar jamais os ensinamentos nem para julgar, nem para aconselhar. Apenas para uso, reflexão própria, os ensinamentos. Porque os ensinamentos é bem perigoso. E quando eu digo não julgar,
eu não digo julgar somente os outros. Eu digo julgar a si mesmo também, porque também é um perigo muito grande quando a gente se julga, né? Se a gente pega algumas coisas, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não presto, eu não valho nada, eu não sei o quê, aí entra em depressão. Porque o coração ainda está cheio. Ah, vamos voltar aqui. Aqui, ó. Na primeira, acho que o Haro Tasuketamae Tenryo no Mikoto. Limpando os males e salvando os outros, Tenryo no Mikoto. Né? Na segunda parte, uma palavra, escutem que Deus diz, pois não lhe digo nada que seja mal. Modelando pela terra e céu do mundo, eu tenho criado marido e mulher. Isso é o princípio deste mundo. Não me entendam me conta. Ora, isso aqui está falando de origem. Está falando de origem. Você não é o que você acha que é, porque você é agora, a partir de agora, é isso. Você não pode esquecer a sua origem. Você não pode esquecer. Assim como você pode até recusar seu pai e sua mãe. Como eu conheço muita gente que recusa o pai e a mãe. Mas você não pode dizer que para ninguém que aqueles dois não é seu pai nem sua mãe. Não tem como. Você não pode trocar. Eu quero outra pai, eu quero outra mãe. Aí até pode, né? Até, sei lá, vai, arruma um pai adotivo, sei lá, coisa e tal, sei que, tem outra vida, coisa. Mas não tem como. Por quê? Por que é que Deus criou essas ligações e não se desfaz? Sabe? Todo mundo aqui vai concordar comigo que a relação mais difícil é a relação da família, né? A relação da família é a relação mais difícil. Ui. Né? Mas por que a gente não pode simplesmente dizer, tá bom, dar as costas e ir embora? Você não pode dizer assim, ele é meu ex-filho. Não pode. Ela é minha ex-mãe. Não pode. Não tem como. Ele é meu ex-tio. Ele é meu ex-primo. Não pode. Não tem como dizer. E por que essa ligação? Deus está querendo lhe dizer alguma coisa. Se você dá as costas, você está simplesmente, né? É Deus falando com você e você, tô nem aí, tô surdo. Quando a gente é pequeno, fala assim, né? Não tô escutando, lá, né? É a mesma coisa, negar, sabe? E aí, ó, uma palavra, escuta que Deus diz, pois não lhe digo nada que seja mal. Às vezes até parece ser mal, mas não é. Tem alguma coisa ali por trás que Deus está querendo falar. E é por isso que ele bota essa relação tão forte que você não pode jamais dizer assim, minha ex-família. Não pode. Isto é o princípio deste mundo. Ora, o princípio deste mundo, o seu princípio é esse. Se você não souber de onde você veio, você não vai saber para onde você vai. Tá, e para onde eu vou? Tudo bem, me limpei, Deus está me falando, estou escutando. Entendendo já é uma presunção muito grande, porque entender tudo que Deus diz é um negócio meio complicado. Pelo menos se vocês estão entendendo, por favor, me ensinem, porque até hoje eu não consegui entender tudo que Deus está querendo me dizer, não. Mas eu fico tentando. Meu trabalho é tentar limpar meu coração. Também não é fácil, não. Viu? Mas para onde a gente vai? Terceira parte. Limpando os males, apressamos a salvação. Tendo purificado todos igualmente, candodai. Ora, apressando a salvação. A nossa missão é salvar o próximo. Ponto. Se você tentar fazer outra coisa, você vai entrar em conflito com você mesmo.
Se você for egoísta e só quiser saber de você, você vai entrar em conflito com você. Ponto. Não tem para onde. É de onde nascem todas as doenças da sociedade. Todas as doenças da sociedade nascem daí. E todas as doenças pessoais também nascem daí, do espírito. Esse espírito que está de encontro ao que Deus pretende da gente. Nós somos instrumento de Deus, instrumento de salvação. É lógico que a gente sempre vai errar muito, mesmo querendo salvar, mesmo às vezes assim, eu quero salvar essa pessoa, mas ela não quer ser salva. O que é que eu faço? Um monte de gente já veio conversar comigo. Kaito-san, sensei, olha, eu não sei o que é que eu faço, eu não aguento mais. Eu tô querendo salvar a pessoa, mas a pessoa não. Não, você não está querendo salvar a pessoa, você está querendo fazer com que a pessoa faça o que você acha que ela deve fazer. É um pouquinho diferente. E será que você está certo? Não. Ah, só nessa parte aqui, né, na primeira parte lá, Shikiharu Tetasuketa Maitendeu no Mikoto, a gente faz 21 vezes, viu? Mas por que a gente faz 21 vezes? Porque disso aqui tudinho o mais difícil é limpar a gente mesmo. Esse é o mais difícil. Aí é 21 vezes, meu filho. Isso foi ensinado por Deus. É 21 vezes. Já me perguntaram, por que 21 vezes? Né? Eu ensino isso, né? Sei lá. Aí, por que 21 vezes? Eu digo, rapaz, tem tanta explicação, mas para mim a explicação mais correta é que Deus sabe que é mais difícil de tudinho aqui, é essa primeira parte, a gente refletir sobre o nosso próprio coração. É a parte mais difícil. Mas é a mais importante, porque é a partir daí que você desperta. E se não você fizer repetição, 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 não vai conseguir. Mas mesmo assim fazendo repetição, 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 há a probabilidade muito grande de você não conseguir também. E aí só em outra vida. Né? Mas pelo menos ali tentou. Tem Resumindo, desculpa. Resumindo, a oração da Tenikyo, mais objetivamente, porque a humanidade ao longo do tempo, ele veio aprendendo a agradecer. E ser grato não é uma coisa muito fácil. Até hoje. Ter gratidão não é uma coisa muito fácil. Ter gratidão por alguém que lhe ajudou é muito fácil. Ter gratidão por alguém que fez alguma coisa boa por você é muito grato. É muito fácil. Agora, ter gratidão pelo ar que você respira, aí não é fácil não. Ter gratidão pela comida que você tem todos os dias, também não é fácil não. Pela água, pela saúde, não é fácil não. Será que todo dia, meu Deus, muito obrigado por eu estar vivo, pronto, aí pronto, eu só sou grato. É, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, há 3 anos atrás, 2 anos atrás, eu consigo ser grato pelo ar que eu respiro. Né, Alicinha? Mas também, né, me faltou, né? E por causa disso eu quase morri, né? Então hoje eu acordo e faço, eita, que legal, tô respirando. Que massa. Porque eu sei o que eu passei quando não tenho, o ar tá aqui e eu não consigo puxar o ar. Será que a gente precisa passar por isso para poder ser grato pelo ar? Será que a gente precisa passar fome para poder ser grato pela comida? Não. Às vezes, dependendo das pessoas, no caso, no meu caso em particular, acho que precisava mesmo. Assim, eu ter faltado ar para poder ser grato pelo ar. Porque do jeito que eu estava indo, eu ia continuar ingrato. Sabe?
Voltando aqui para a oração, né? Gratidão. Pedir. Pedir para passar no vestibular. Não, pedir para passar no vestibular não, pelo amor de Deus. Agora, pedir para que as pessoas fiquem bem. Né? Pedir para que um ente querido que esteja doente se cure. Pedir para um amigo que está passando dificuldade, que ele encontre o caminho. Pedir para, sei lá, uma pessoa que tem problema, sei lá, vamos supor que a gente conhece alguém que tem problema com droga, né, que ele encontre o caminho. Isso eu pedi. Pedir para ele. Não, aí não. Esse pedido aí não é muito. Na minha opinião, esse pedido assim. Sabe como é? O complexo avião, sabe? O avião está caindo, é cair as máscaras. Aí tem lá, né? O dizer do avião. Bote a máscara em você primeiro para depois botar nos outros, né? Não é? No avião? É assim. E faça isso, viu? Se o avião estiver caindo, faça isso, viu? Porque senão você não salva ninguém, não. Aí você primeiro precisa se salvar, senão você não consegue salvar ninguém, não. No avião. No avião. Na vida, não. Sabe? É, eu vi uma. Dentro do GACO, aí não tem aquelas saudações do dia, né? Todo começo do dia tem a saudação, né? E aí o último dia foi sinceridade verdadeira, lá no GACO. E quem deu essa saudação foi o Caio. Jesus Caio. Explicar sinceridade verdadeira é um negócio meio complicado, né? Mas ele tocou num assunto que eu achei muito interessante, assim, sabe? Que ele falou assim, eu acho que a sinceridade verdadeira, mais verdadeira, é de pais, principalmente mãe, para filho. É a verdadeira sinceridade, ele fala, sabe? Porque, assim, eu acho que é o único ser, o pai ou a mãe, que é capaz de sacrificar a própria vida pelos filhos, por uma outra pessoa, né? Aí, se a gente for olhar, Jesus Cristo sacrificou a vida pelos irmãos. E ainda disse, para mim a coisa mais bonita que tem, que Jesus Cristo disse, ele estava ali, crucificado, né? E só que naquela época só que era crucificado era ladrão, assassino. E ele ainda foi escolhido entre os outros dois, no Barrabás, ele foi escolhido entre dois. E a única coisa que ele disse foi: Pai, perdoai-vos, porque não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem. Isso é sinceridade verdadeira. Será que um dia a gente atinge isso? É só virar pai e mãe, né? Mas só pelos filhos a gente tem a sinceridade. Voltando, né, nessa. A gente, ao longo do tempo, aprendeu a agradecer. Aprendeu a pedir pelos outros. São mais de 2.000 anos, 2.025 anos de ensinamento de Jesus Cristo, através disso. Oyasama, apenas 187 anos atrás, que ela começou a ensinar esse outro passo, que é refletir sobre a sua conduta. Você é o instrumento de salvação. Eu sou o instrumento de salvação. É um avanço. A gente pega tudo que a gente foi ensinado, é um avanço. Mas você pode dizer assim, mas tem muitas situações em que eu me pego e é complicado. E eu não vejo, eu não sei. E aí é por isso que a gente tem os 12 hinos, mas o Iorozu. Eu vou dar um exemplo. Assim. Por isso que eu bato tanto martelo, que é tão importante a gente aprender.
os hinos, os 12 hinos. É importante a gente aprender. E eu vou dizer por que é importante aprender. Os 12 hinos diz tudo. Abri aqui sem querer no hino 5. Tá? Vou pegar aqui um verso qualquer aqui. Embora não haja quem não tenha ambição perante Deus, perante Deus não existe ambição. Se você estiver dançando e errar nessa parte aqui, olhe direitinho as suas ambições. Tá? Eu vou dar um exemplo de meu. Eu não vou dizer exatamente, já que eu estou no hino 5, eu vou para o hino 6. Assim que eu cheguei aqui no Kyokai, isso aqui, quem estava aqui no começo sabe, né? Tava caído, né? E aí veio, eu digo, rapaz, e precisa, além de tudo, precisa de dinheiro. Isso aqui, né? Precisa de dinheiro. E aí eu lembro que a gente começou, aí veio o Lindenberg, tava eu e o Lindenberg limpando aqui, só eu e o Lindenberg limpando esse mato aqui, na enxada. E era mato, a mato. Aqui atrás do Kyokai você não conseguia ver direito, você só conseguia ver o teto, não conseguia ver a parede do Kyokai aqui, não, de mato, e de mato que a gente também estava jogando. E estava chegando próximo da cerimônia de posse. Aí um pouquinho antes disso, bem antes disso, eu só olhava e fazia, meu Deus, só pedia. Eu vim aqui e só pedia. Meu Deus, me ajuda, meu Deus, me dê força, me dê. Tudo bem, para trabalhar, para limpar. Mas a gente fazendo. Rapaz, a gente não tinha limpado um décimo. Já tinha passado uns 3 ou 4 meses. Aí sabe o que eu fiz? Joguei na loteria. Juro. Joguei na loteria. Foi. Não ria não, porque eu não tinha dinheiro. Eu ganhei na loteria, aí eu contrato trator, né? Trator. E aí no Tsunamisai, eu não conseguia fazer esse verso, o 6 do hino 6. Fazem-me pedidos desordenadamente. Também serão 1000 as maneiras de aceitar. Em japonês é Mutsu, Musho, Yatara, Ninegai, Deru. Uketoru, Sujimo, Sen, Sujiya. Pedidos absurdos. Isso foi um, calma. Aí, agora eu me lembrei. O hino 3, outro também que não saía. No 6 também. Não faça pedidos absurdos, torne o seu espírito único. Aí eu comecei. Lógico, eu não ganhei na loteria, porque senão. E aí eu. Grila, olha, sabe? E aí foi engraçado que teve uma hora assim que eu comecei a refletir a respeito disso. Eu não conseguia fazer esses 2 versos. Eu até dançava tudo junto, mas não saía de jeito nenhum. Empacava, não saía. E aí eu digo, não, tem alguma coisa aqui que meu CC lá do Japão já tem me falado. O verso que você não consegue dançar, olhe pro seu coração. Aí eu fui lá. Aí quando faça, o primeiro foi logo no ensino 3, não faça pedidos absurdos, torne o espírito único. Aí pronto, eu já sei que o que eu fiz de... Mas pelo menos eu joguei na loteria. Né? E aí, no 6º, tá lá. Fazem-me pedido desordenadamente. Também serão 1000 as maneiras de aceitar. Aí foi quando peraí, eu vou fazer. Olhei para aí, eu conversei com o Lindenberg, comecei a incentivar ele e agradecer, porque ele estava aqui me ajudando. E aí foi quando eu fiquei assim, a Lindenberg saiu, disse assim, peraí que eu vou aqui em casa, na casa da mãe dele, né? Aí foi. Aí ele volta com um trator. Eu, Lindenberg, de onde vem isso?
Não, eu tava conversando lá, dizendo que estava precisando limpar a igreja. Aí tem esse rapaz aqui, que é o motorista do trator, que é o piloto do trator. Tu lembra dessa história, né? Que é o motorista do trator. Ele disse que cresceu aqui dentro. Ele conhecia teu pai, conhecia não sei o que, coisa e tal. E ficou sabendo que precisava de um trator. Aí, pum, limpou isso aqui tudo. Limpou tudo. Limpou a tal ponto que na cerimônia de posse, a gente conseguia entrar com o carro aqui e ir até ali. Coisa que hoje a gente não consegue mais. A gente ia com o carro até aqui. Lembra disso? Pois é, foi quando simplesmente eu parei de fazer pedidos absurdos, uni meu espírito com o de Lindenberg e vamos fazer para ter onde dar. E aí as coisas começaram a acontecer. Assim, ó. Cadê? Sexto. Também serão 1000 as maneiras de aceitar. Interessante, né? E aí o que eu lembro disso? Tá. E aí, por exemplo, a gente fez esse Otefúrio aqui, né? Hoje. E é raro isso. A gente não errou nenhum Otefúrio, nada. Não que eu me lembre, a gente errou alguma coisa, não errou. Não errou. Inclusive dançando. Errou? Errou não, né? É raro. Significa que tá tudo certo? Não. A gente sempre aprender Mikagurauta. O Mikagurauta, ele Oyasama ensinou pra gente como um serviço de salvação. E é quando a gente salva e a gente não sabe quem está salvando. A gente simplesmente salva. E é muito complicado quando a gente está. É muito fácil quando a gente está orando para alguém que está precisando de oração e de repente essa pessoa recebe uma graça de Deus e aí você sabe que tem a ver com a sua oração. Isso Mas orar para quem a gente não sabe e não sabe nem quem está precisando ou nada e a gente vai orando. Esse é uma coisa bem difícil de se fazer. Mas se a gente acreditar que isso realmente salva, se a gente acreditar não, se a gente souber que isso salva, né, ter a certeza é meio complicado, sabe? Eu não quero nenhum de vocês passe o que eu passei. Eu sempre tive do lado de cá, como missionário, sempre tive do lado de cá. Como assim do lado de cá? Eu sempre orei para as pessoas que estão com dificuldade, acredito, e as pessoas se salvam, recebem a graça. Estão doentes, estão internadas, estão não sei o que, e se salvam, recebem a graça. E eu sempre fiz isso. Mas estar do lado ao contrário, né? Eu não quero aqui romantizar o que eu passei, né? Tem um sequela até hoje, mas eu não quero romantizar aqui, mas foi muito bom o que eu passei porque eu comprovei que funciona. Eu estou repetindo isso aqui, né? Eu acho que pela enésima vez, sei lá quantas vezes eu já repeti, porque eu estou do lado de lá, mesmo medicado, mesmo fora de coisa, ninguém para de sentir a crise de dispneia, a turma lhe medica, você não para de sentir falta de ar, não. Você continua sentindo falta de ar. A única diferença é que você tem um oxigênio e você não vai morrer por falta de ar. Mas você continua com sofrimento. Sabe? Você puxa e não vem. Mas, como tem o oxigênio, você está com um tubinho aqui de oxigênio, você não é por falta de ar que você vai morrer. Mas o sofrimento continua. E eu passei esse sofrimento, sei lá, né, da quinta, do domingo para a segunda, o dia inteiro, a noite inteira, acordei de manhã
E depois eu fui só na segunda noite, né? Com o efeito do antibiótico, eu fui começar. Aí a Anice estava do meu lado. Eu digo, rapaz, eu estou me respirando melhor. Então imagina, 24 horas com isso aí. Aí tinha horas que eu tinha uns momentos assim de alívio. Então, como religioso, eu falei assim, nessa hora estão fazendo o negazotomo para mim. O negazotomo está funcionando. Aí, mas que horas são? Aí, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, então. E fizeram vários negazotomos que muita gente veio falar. Mas eu senti um alívio, porque lá na área vermelha você não tem noção se é dia ou é noite, porque não tem janela, né? E nem tem relógio. Aí teve uma hora que eu senti um alívio, e aí eu com essa ideia, né? Tô fazendo negazotomo, né? Eu cheguei pra enfermeira assim, eu não podia falar, porque tava com os tubos assim. Ela fez 2 horas. Ela fez da manhã. Aí eu digo, não é. Quem é que vai estar rezando para mim, fazendo o negazotomo 2 horas da manhã? Tá todo mundo dormindo. Aí eu lembro que em Takehara, no Japão, lá 2 horas da tarde, a gente faz o negazotomo. Pelo menos fazia. Na época que o meu tio, que faleceu, e a minha tia estavam internados. Na época que eu estava lá. Então, 2 horas da tarde, todo dia lá, a gente fazia o negazotomo. Então, tem alguma coisa, tem algum problema, a gente faz o negazotomo lá 2 horas da tarde. E aí, 2 horas da manhã, aí eu chego, fiquei murcho. Não é o negazotomo. A não ser que alguém acordou, né? Aí eu querendo me animar, né? Só que alguém acordou 2 horas da manhã para fazer o negazotomo. Fiquei alegre, quer dizer, tá. Aí não, ninguém vai acordar para fazer o negazotomo 2 horas da manhã. Né? Principalmente para mim, a minha cebola. Acaba não é muito bom, não. Eu não sou muito assim, não. Não mereço essas coisas, não. Aí eu lembrei, Japão. Eu fiquei alegre, né? Então, essas coisas, né, digamos assim, olha quem chegou. Essas certezas que a gente tem de que o serviço salva, né, ela é algo que a gente. Vocês não precisam, pelo amor de Deus, passar pelo que passei para ter certeza. Mas eu vou dar aqui uns dados, né, antes de terminar, porque eu fiquei pensando assim, tá, o serviço, ele salva a humanidade. Será que salva? Salva. Não sei. Eu preciso acreditar que sim. E aí, eu sou muito cético, eu preciso de comprovações. Né? A religião, o o Teriqueu é uma religião muito nova, então há apenas 187 anos que está se fazendo o Otsom. Mais ou menos. Vamos botar aí 185, aproximadamente 180 anos atrás. Começou a fazer Otsom. Vamos imaginar a humanidade há 180 anos atrás. Isso daria aproximadamente final do século XIX, 1800 e alguma coisa, né? Nessa época, qual era o conceito de desenvolvimento de um país? Na época, invasão, domínio, né? Guerra. Né? Os países que eram desenvolvidos eram justamente os países que iam para outros países, faziam guerra, dominavam, matavam, não sei o que, coisa e tal, e roubavam. Então, quanto mais colônias os países tivessem, mais desenvolvidos eles eram. E estava ali concentrado. França, Inglaterra. Mas também estava surgindo uma revolução, né? A chamada Revolução Industrial. Então, foi justamente nessa época em que a humanidade passou de um conceito tirano de desenvolvimento para um conceito econômico de desenvolvimento ou de produção. Não estou dizendo que não existe a guerra ainda, não existe, e existe bem na cara da gente. Mas o conceito mudou de ano para cá, não mudou? Só que vamos voltar a 180 anos atrás e vamos contar desde quando começou a civilização.
Quantos mil anos de tirania não foi a humanidade com esse mesmo conceito? E simplesmente há aproximadamente 190 anos atrás, o mundo virou completamente de conceito. Começou a vir os direitos humanos, começou, enfim, fim da escravidão, né? Há meio século atrás começou a vir os direitos das mulheres. Há aproximadamente 50 anos atrás, os direitos dos negros. Né? Não estou dizendo que ainda não exista, mas antigamente era normatizado, era lei. Será que não tem o dedo do outro homem? Desses 180 anos, a mudança de conceito, tem muita coisa para ser feita ainda. Tem muita coisa. Então, quando a gente faz uma oração, e a gente pede para que a humanidade salve, a humanidade é meio desanimador porque a gente olha para o lado e vê tanta injustiça, a gente vê tanta coisa. Mas se a gente olhar para trás, bem para trás, a gente vê que essas injustiças antigamente elas eram regras. Né? Elas eram normatizadas, elas eram apoiadas, elas eram, ou seja, o Estado não só acobertava, como até incentivava. Hoje, o Estado pode não ser o melhor qualquer Estado que seja, pode não ser o melhor das coisas, mas pelo menos o conceito mudou. Então, muita coisa que antigamente era normal, hoje é crime. Então, são nesses dados que eu me pego para continuar fazendo outros tomos. E aí por isso que a gente faz todo final de semana aqui, para a gente, esse treinamento, a gente treina outros tomos aqui, a gente treina um serviço aqui completo, porque para a gente conseguir refletir a respeito da nossa conduta, tá aqui tudinho. Mas para a gente conseguir refletir, é preciso a gente saber dançar. Para poder saber, para poder errar. E saber onde que está errando. Para poder a gente refletir, saber, opa, eu estou errando aqui, vou lá, e ele diz. É como se fosse um manual de conduta mesmo. Tudo bem que o que está escrito aqui nem sempre é coisa muito fácil de entender, porque ele está escrito em figura de linguagem. Né? É engraçado, ó. Eu abri aqui sem querer no hino 5, no oitavo. Não limito somente a Yamato, salvarei também até os outros países. Está escrito aqui. Tá? Então, eu queria fechar essa conversa aqui, a gente convocando vocês a aprender o serviço, né? A gente treinar o serviço. Porque ele é um serviço de salvação. E dois, porque ele também serve para a gente refletir. Também serve não, ele serve principalmente para a gente refletir a respeito da nossa conduta. E não é simplesmente uma dança bonita, de roupa bonita, todo mundo vestido de japonês, e parece uma coisa cultural japonesa, não sei que coisa e tal. E quem é que dança melhor, quem é que dança. Não é isso, não. É um serviço realmente de salvação. Assim como os instrumentos também, né? Os instrumentos também têm essa função. Certo? Falei demais. As pessoas que precisam de Osazuke, fica aqui na frente, tá bom? E as outras pessoas podem já começar a arrumar aqui, tá ok? Então vamos terminar. Aí.